Agora, vamos para um assunto que eu acho que vocês vão amar participar, até porque é um mês dos namorados, mas uma notícia recente está chamando a atenção de todo mundo, né? Então hoje a gente vai falar de separação, mas de uma forma leve, tá? De uma forma gentil. Eu vou ler uma nota para vocês. Recentemente, uma notícia alarmante chocou os fãs da influencer Virgínia Fonseca e do cantor Zé Felipe. A separação do casal mais falado da internet, que estão casados há 4 anos. E eles são muito bonitinhos, gente. Olha isso. Olha, e aquela família, aquelas crianças, meu Deus. Porém, o que chamou a nossa atenção nessa história da separação são os dados de uma pesquisa recente que confirma que os brasileiros estão casando menos, e se divorciando mais. Olha isso. Outro detalhe curioso nessa pesquisa é o chamado divórcio grisalho. Já ouviram falar? Vou explicar para vocês. 47,8% dos divórcios acontecem em menos de 10 anos de casamento. Conforme os dados recentes do IBGE, a idade média dos homens na separação é 44 anos, enquanto as mulheres se separam com 41. Por isso, convidamos ela, que é especialista no assunto, escritora de 2 livros sobre separação. Estou falando de Renata Hold. Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Que prazer tê-la mais uma vez com a gente, com os livros que são, assim, sucesso. E o que é mais gostoso da Rê é que você é transparente. E assuntos delicados, sensíveis, eu acho que tratados de forma transparente, eles são, não é que eles são mais adultos, mais maduros, mas eles são reais de fato. Você sabe que você vai conseguir melhorar ouvindo as suas dicas, entende? Essa transparência é muito importante. Eu passei por isso, né? É então, o que eu falo, quando você decide separar, não adianta, a mãe falou uma coisa, aí a sogra falou outra, o tio, a amiga, quem vai chorar sozinha, na fronha, é você. É você. Até me arrepia. Toda vez que eu falo isso, me arrepia. Mas é verdade. Porque é verdade. E então, a angústia é sua, né? Aquela sensação. E a gente vai contar um pouco dessas fases, desse luto. Tem fases. E brincadeira aqui, brincadeira ali. Mas antes, Rê, a gente foi conversar e ouvir as palavras da psicóloga, da Luciana Soler. E ela fala um pouquinho dessa questão também. Olha lá. Boa tarde, pessoal do Você Bonita, tudo bem? Eu sou a Luciana, eu sou psicóloga e neurocientista do comportamento. Eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o luto no divórcio. O divórcio é uma perda de realidades, é uma perda de identidade conjunta que você constrói com aquele indivíduo. É uma perda muito importante. Quando você passa por isso, fica um questionamento muito profundo sobre quem você é, sobre como vai ser o futuro. E isso vai causar tristeza. Vai. E é saudável. Ela não tem que ser corrigida, não é uma tristeza que tem que ser eliminada da sua vida. Mas isso não quer dizer que você não possa viver de forma saudável com essa fase. Que coisas você pode fazer para te ajudar? Você pode conversar com pessoas que você confia. É sempre importante você dividir o que você sente. Você pode organizar sua rotina para que sua rotina seja algo que traga para você conforto e segurança. Isso o seu cérebro vai precisar para se recuperar. E você pode colocar no papel o que você sente. Talvez não vá enviar uma carta, mas você pode escrever tudo aquilo que você nunca vai enviar para aquela pessoa. Você pode colocar no papel tudo que te angustia. Isso ajuda muito a dar mais leveza e clareza de pensamentos. Agora, quando o luto interfere no seu sono, quando ele interfere na sua vontade, quando ele interfere no seu trabalho, tá na hora de procurar ajuda. É dentro do espaço psicoterapêutico que você vai ter ferramentas para lidar com isso num momento e num espaço sem julgamento. Porque não precisa ser só o fim de uma história, de uma jornada. O luto pode ser o começo de algo muito bonito na sua vida, na sua redescoberta. Bom, gente,
Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para vocês esse conteúdo. Eu queria agradecer o espaço do Você Bonita. Obrigado, Carol Minuto, por esse momento que é tão importante para ajudar as mulheres. E eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Obrigada a você pelas palavras. Um beijo. Luciana Soler é psicóloga e neurocientista do comportamento. O trabalho dela tá lá nas redes sociais, no @luciana.soler, tá? @luciana.soler. Obrigada mais uma vez. Mas agora, Rê, ao vivo, vamos para nossa dinâmica. Você preparou um quadro pra gente. Bom, vamos lá. Explique, porque aqui você diz diretrizes, né? Femininas. A gente tem diretrizes. Não só femininas. Qualquer ser humano é composto de 4 pedaços, tá? Aqui seria o físico, emocional, mental e espiritual. Todos nós temos isso. Tá. O que acontece quando a gente separa? Desmonta isso aqui que é uma beleza, né? Então, porque é normal. Ninguém casa para separar. Entendi. Você destrói sonhos. Então, o físico começa, você já não estava dormindo direito, porque, assim, é uma série, saúde mental tem a ver com a saúde física. Sem dúvida. Você sabe, você fala disso aqui diariamente. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, o físico destrói. O mental, então, aí, ansiedade, depressão. Emocional também, porque você fica se culpando. O grande problema da separação é o e se. E se eu tivesse dado mais uma chance? E se... Entendi. E você fica se culpando. E o se não existe. O meu marido diz isso. O se não existe. Já foi. O e se, você não sabe. É. Pode ter ido para cá, ter ido para lá, enfim. E o espiritual, que tem a ver também com fé. Você começa a perder, porque quando você desmonta isso aqui, você começa a questionar, né? Poxa, eu passei... Tem muitas mulheres que estão nos assistindo que falam, eu dei da minha vida tantos anos, né? Para aquele casamento, eu me dediquei. E acontece isso, eu fui traída, ou eu separei, não tem mais amor, enfim. Então, acaba pegando o espiritual também, a fé, enfim, o equilíbrio. Então, isso aqui tudo fica... Você se desmonta. Você Você não se reconhece mais tal parte sua, porque ela se distanciou da outra parte. E os homens Que loucura também, isso. é que a gente está falando aqui para mulheres, né? Você é bonita, mas os homens, a mesma coisa. É que eles lidam de forma diferente. Você sabe que o luto para um é diferente do que o luto Eles para são outro. mais né? práticos. São mais práticos. E você começou com um dado, Carol, falando que os homens separam com 44 anos, né? Exato. A gente com 41. Por quê? Nas pesquisas, agora os meninos vão tudo me matar, estão todos sorrindo antes de eu falar aqui. O homem diz que o homem amadurece com 43 anos de idade. Aí ele amadureceu, ele resolve separar. Ele resolve ver. Ele falou, opa, esse casamento aqui não tá... Brincadeiras à parte. É que assim, a mulher, a gente estava conversando aqui nos bastidores, ela é mais... não é que é evoluída, gente, eu não estou sendo feminista. As coisas acontecem mais depressa, talvez. A gente... Quem que faz a DR em casa? É a mulher. 95% dos casos é a mulher que pede a separação. Isso é nítido. Nas minhas pesquisas, eu estudei 2 anos, 100 pessoas separadas. É a mulher. Para o homem, até tem psicólogo por aí na internet que brinca, fala assim, enquanto tiver cerveja gelada, futebol na televisão, A roupa ali. a mulher ali, então tem os 3 pilares. Tá rolando? Entendi. Aí quando chega para separar e fala assim, peraí, oi? Você quer separar por quê? Mas o que está acontecendo? Não tava tudo bem? Não é isso? A cara dos meninos, olha. Ah, eles tudo Não assim, vou ó. falar os nomes, fiquem tranquilos. Mas é isso. Comigo foi assim, eu vim de 2 separações. Quando eu cheguei, eu estava casada há 8 anos, eu falei, eu quero separar. Hã? Oi? Não, mas espera. O que tá acontecendo? A maioria, tá, gente? Aí, Claro. porque senão depois o povo me cancela falando, se você tá a maioria. E é eu assim. acho, assim, então, assim, uma coisa que é muito interessante, né? Com as redes sociais, eu sempre coloco as redes sociais nesses nossos assuntos, principalmente de comportamento e de vida e de vivência e experiências, porque a rede social, ela deu um empurrão para esses dados aqui. Fato. Porque você tem acesso a muitas pessoas que você vai ficar vendo e assistindo e aquilo pode te distanciar do casamento. Não só porque você está passando mais tempo fazendo isso do que ali numa relação, quanto a falta de interesse da pessoa que está aqui com você e um outro interesse que você encontrou por aqui também. Eu acho que são vários aspectos falando de rede social, você não acha? Tem isso também. E outra, não dá para acreditar em tudo que a gente vê. Tem isso. Aí você fala, ai, mas eu acompanho aquele casal. A gente falou, né? Da Virgínia, Casal Margarina? Tão fofos, tão juntos, aquela família e tal. E de repente desmoronou.
castelo, sabe assim? Aí você fala, puxa, a gente fica triste até, nem conhece, mas você fica, né? Você fica sensibilizado, você fala, o que será que aconteceu? E quando separa, é aquilo, quem sabe são os dois. É Os isso. dois, e é culpa dos dois, gente. Não tem um outro. É. Se traiu é porque alguma coisa ali estava faltando, enfim. Priorizou algo diferente do que era o relacionamento. Mas E os dois precisam priorizar o relacionamento. Vai dar certo. a Certo? separação tem fases. É isso que eu vim explicar, que a gente tem alguns dados aí para mostrar. Então eu vou fazer o seguinte, vou lá e já volto. Tá bom. E nós vamos para as fases. E essas fases são importantes serem vividas e respeitadas, né? Com certeza, como o luto, tem que vivenciar aquilo para poder superar, senão não vai. Existe vida. Após o casamento perdido. Tá lá. Game over! Vamos para as fases, o espaço é todo seu, minha querida. Vamos colocar na tela, então, as 3 fases da separação. Tem 3 fases para a separação, tá? Da separação. A primeira fase é aquela do reconhecimento. O que acontece? Acabei de separar. Eu não sou boa o suficiente para ele. Então eu preciso me reconhecer, eu estou com o ego ferido. Eu preciso ir para a pista, e ir para a pista, Carol, não necessariamente é realmente ir para a pista e cair na gandaia, não é isso. Entendi. Eu preciso me reconhecer como mulher, como pessoa que eu sou, etc. E ver o que está acontecendo ao meu redor. Porque muitas mulheres aí que estão em casa viveram lá 30 anos de um casamento, como é que faz? Pois é, Né? você desaprende. E principalmente, você liga muito no emocional, porque você está com o ego ferido. Porque ele não te quer mais. Aham. Tudo que você fez, os anos, não. Então você começa a olhar e tem uma série de possibilidades. Por isso que eu coloquei vários homenzinhos ali. Tá. Porque você começa a olhar e fala, nossa, olha, eu ainda chamo atenção, eu ainda sou bonita, eu falo que eu sou mulher, seminova, único dono, baixa quilometragem. Tem que falar assim, é tudo com humor. É, com humor, porque senão é verdade, Senão, tá certo, senão a gente se lasca. Então é por isso que eu coloquei o ego ferido, a liberdade, a gente confunde tudo muito, a experimentação e a autoafirmação. Tá. Tá? Isso tanto para o homem quanto para a mulher, porque o homem também vai sair por aí pegando geral. Para os homens, por isso que eu comentei que eles são mais práticos. Esse pontapé inicial, ele é mais rápido, talvez, porque eles têm uma questão mais, enfim, mais rápida mesmo. Vamos colocar Eles nesse são sentido. assim. Mas a minha dúvida é o seguinte, Fala. A partir do momento que ela está vivendo, essa fase ela dura mais ou menos quanto tempo, assim? Ou isso é muito individual? Isso é individual, mas geralmente tem estudos que apontam que, assim, para superar uma separação, a pessoa leva 3 meses a 6 meses. 3 a 6 meses. Tá? Mas tudo depende. Se tem filhos ou não. Então. Quanto tempo fica? Porque os filhos, gente, não adianta. Separação com os filhos é completamente diferente da separação sem filhos. É completamente diferente. Porque o seu filho é a lembrança do outro e você vai ter que conviver. Tem os compromissos sociais, tem tudo isso. E tem uma criança ali. Sim. E a questão da guarda, e a questão dos horários, e dos dias. Enfim, entra mais um item desafiador na vida que antes não acontecia, certo? Mas a fase, independente de ter filhos ou não, a primeira fase é essa. Você olha, você fala assim, tá, separei, e aí? Né? Como eu tô, faz tempo. Por isso que tem estudos que falam que a mulher fica mais bonita depois que separa. Já viu isso? Emagrece, corta o cabelo, bota cabelo. Porque ela começa a se refazer. Entendi. Enquanto mulher. Porque até então ela estava na função o quê? De esposa, mãe. Né? Muitas delas, tá, gente? É isso que acontece. Entendi. E o homem, o que ele faz? É diferente. Ele vai pra balada com os amigos, põe o iscão lá, eu brinco, né? Lá, No centro e da vai. E homem emenda um relacionamento em outro, né? É verdade. Você pode ver, deve ter aí em casa gente que tem. Eu tenho um amigo que tem filhos com várias mulheres. Porque não fica sozinha. Fase 2. Fase 2, gente. Seleção. Olha lá. Isso mesmo. Aí você começa, você já fez aquele mapeamento, vamos dizer assim, né? Entendi. Eu já saí, eu fui para um barzinho com uma amiga, eu vi como é que tá e tal. E aí você começa a entrar na racionalidade. Tá. Né? Você começa a pensar não mais com emoção. Então você começa a selecionar, você começa a refletir e selecionar quem você quer perto de você. Certo. Então antes você queria se validar por conta do ego ferido, agora você começa, não, ok, sou ainda mulher, sou bonita, sou... Mas quero alguém legal. Antes só do que mal acompanhado. Bem isso. Nesse momento. Nesse momento. Seleção. Isso. Tá. Vamos para a terceira fase. Olha lá. Fase 3, descoberta. Esse é o pulo do gato, que a gente falou de cura.
de como superar a separação. É quando você entende que o outro, ele é um planeta do seu universo, ele não é o seu universo. Você não precisa de ninguém para te validar com felicidade. Tá. Tem que vir alguém para somar, não subtrair. Sim, sem dúvida. E aí por isso que tá ela lá toda, né, plena, por quê? Porque ela se reencontrou. Então assim, eu tive um passado, eu tenho um ex, eu tenho filhos, eu estou separada, mas eu sou mulher, eu ainda sou nova, eu posso, eu quero. E aí vem o processo do auto-amor, aceitação e o pé no chão. Olha, aconteceu, então aqui você já aceitou. Aconteceu, vamos lá, bola pra frente e virar a página. Aí sim, porque se ficar só na fase 2, gente, esquece. Não tem a cura. A terapeuta falava assim para mim, enquanto você ficar na fase 2, de não se curar, olhar para você, ver os seus erros, não ficar só se culpando também, Sim. ou culpar o outro. Muita gente fala, porque o meu ex, porque fica apontando o dedo, isso é ruim, não. E fica lembrando da pessoa com frequência, e falando dela com frequência, ainda que com raiva ou não, mas sempre fazendo parte presente da fala, da conversa, né, quando tá com outras pessoas, por exemplo, até com as amigas, né? E as redes? Fica stalkeando o ex. Stalkeando o ex, é. E você entra numa competição, eu entrei nisso quando eu não tinha o autoconhecimento, de ficar, nossa, olha, ele já tá com outra e eu... Gente, andou pra ele, e pra mim, não, mas aí você pega qualquer um pra dizer que... Não, gente, Verdade. é você por você, então você se cura. Quem é o seu primeiro amor? Eu falo até pra minha filha, quem é o seu grande amor da sua vida? Você primeiro. Se você não estiver bem, você não vai estar bem pro seu filho, lindo. Sem dúvida, para trabalhar, para tudo. Então é você, em primeiro lugar você. Não é egoísmo, gente. Não é, tem que fazer isso, senão fazer não isso. funciona. Agora, já tem perguntinha, né, Glaucia? Na @você bonita TV. Você separou umas caixinhas aqui muito legais para dar essa dica de realmente como que a gente chega na terceira fase. Porque se você ficar lá sentado esperando o universo... Ai, vamos juntar a nossa bonequinha. Quando chega na cura ali, ó. Curamos, gente. Aí a gente cura e junta tudo de novo, as diretrizes. Tá aqui, ó. Aí você junta o físico, o emocional, o espiritual e o mental. Aí sim você vai achar a gente que preste. Com certeza. Que eu digo assim, porque daí você tá plena. Você não fica procurando tapar buraco. Tem muita gente que quer tapar buraco, ô, Carol. Esse é o grande problema. Não compensa, né? Não compensa. Então vamos lá, a primeira dica, a gente tem aqui, deixa eu olhar ó. aqui. Isso a gente adora essa coisa. Escrever emoções, escrever para você, escrever cartas que você nunca vai mandar para ninguém. Mas o ato de escrever faz você colocar para fora, faz você desabafar. E você, quando você escreve, você mentaliza e guarda de outro jeito. Entendi. E você analisa melhor. Então escreva. Diário? É diário. Renata, mas eu tenho 40 anos, vou fazer diário? Vai, porque faz bem. Tá? Tem uma outra dica também, espalhar post-its pela casa com mensagens positivas. Tá. Até pra gente faz bem para os filhos. Quantas vezes você faz isso para o seu filho e fala assim, que tenha um bom dia, ou no lanchinho. Isso tudo faz diferença hoje. Que o positivo faz diferença, né? Aqui, o espelho. O espelho, que eu acabei de falar. Quando você olha para o espelho, o que você vê? Você vê uma mulher, mas eu já separei. Gente, se fosse assim, eu separei 2 vezes. Um casamento com filho, um casamento sem filho, né? Aí tem gente que fala assim pra mim, nossa, mas você gosta de casar? Não, eu quero ser feliz, gente. Que isso. Adianta eu ficar casada 40 anos num relacionamento não tá legal, ruim. tá? Não é assim. Então Gente, o povo gosta de julgar, né? Pra que ficar falando, você gosta de casar, não gosta de casar? Problema de cada um, que gosta de casar, que não gosta de casar, que quando... Não é. A Gretchen, gente, já casou lá 17 vezes, deixa ela ser ela feliz, gente. O problema é ser feliz, entendeu? É isso, é verdade. Então aqui é olhar no espelho e se autoafirmar, o auto-amor. Esse é socialização. Isso, é sair, e aí não é para badalar, é sair. Aquela terapia você deve fazer com as suas amigas, eu acho que de vez em quando. Opa, não existe melhor terapia, que a minha terapeuta me desculpe falar isso, mas uma das melhores terapias é com a amiga. É um café com bolo, é sair para tomar alguma coisa. Eu também adoro, menina, vamos marcar. Bota o vinhozinho ali. Vamos marcar cinema, qualquer coisa, mas socialize, tá? Atividade física é o próximo. Óbvio, né? Não tem nem o que falar, porque daí você também cria uma rotina, tá? O próximo? Vamos lá? Presente. Presente. Coloque na sua cabeça o seguinte, se dê um presente semanal toda semana. Que legal. Pode ser uma massagem, pode ser, eu vou mudar o cabelo, pode ser uma viagem, pode ser qualquer coisa, uma roupa diferente. Se permita. Tá. Uma vez por semana, Perfeito. tá? Criar uma rotina, o próximo. Porque muita gente que separa fica o quê? Em depressão. Né? Fica naquela, hoje eu não vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Procrastina, não pode. Você tem que começar a criar rotina e voltar à vida, né?
Perfeito. Tá? É, porque daí você faz assim, eu ia ligar, não vou ligar pra ele, porque não, né? Não liga mais pra ele, porque não tem mais ele. Então, você, né? Aí você sempre fica naquele passo de, o que eu ia fazer? O que eu faço agora, né? Não, liga pra ele, pelo amor de Deus. Se for beber o vinho, Não liga. não liga, pelo amor... Olha, Não manda o WhatsApp. sabe o que eu fazia com as minhas amigas? Eu botava o telefone do ex, falava assim, ó, e deletava. Fala assim, gente, tira de perto de mim, ó. É isso, porque o vinho adora... É isso mesmo. Então. E o último tem um pet muito fofo aqui. Adote um pet, por quê? Você vai levar pra passear, Verdade. é uma companhia, É isso. supre a carência. Vai E é cuidar de isso. você. E você vai se curar e vai ser feliz. Glaucia, a gente tá nos minutinhos finais. Vai dar tempo de pergunta, não dá? Vamos colocar um Vamos depoimento lá. na tela, porque são importantes. Mas tá bom, a gente tá aqui para ajudar todo mundo. Olha lá. Essa mensagem é da Sarinha. Sarinha é muito querida, me escreve sempre. Nossa, um beijo para você. Ela disse que teve um relacionamento abusivo, com violência doméstica. Olha, eu separei, foi muito difícil. E até hoje, com tudo que sofri, a sombra da pessoa atrapalha. Até hoje, no meu novo relacionamento. Não sei como lidar com tudo isso. Além de ter sido violentada, fui traída e agredida psicologicamente também. Vivi 17 anos junto e 9 anos casada, meu Deus. Eu decidi separar porque tive rede de apoio. Hoje ele tá com a amante e hoje vivo num novo relacionamento. Sarinha, nossa, dói no coração ouvir um depoimento desse de uma mulher. Mas palmas Nossa. pra ela, né? Então, isso que eu ia dizer, e que bom que ela teve a coragem, ela se viu viva e falou, eu quero sair daqui. Não, ainda mais nesse caso todo, né? Abusivo, agredia. Gente, isso não... Eu tô falando de separação aqui, né? Sem ainda todos esses agravantes. Mas parabéns, Sara, porque ela é prova viva de que existe vida, sim. É isso, e que a gente tem que se curar, como você nos ensinou, passar de certa forma, né, pelas fases e tentar entender cada ponto que você colocou. E ela saiu porque ela tem o auto-amor. Desculpa te É interromper. isso, imagina. É o auto-amor, gente. Se ela não tivesse auto-amor, ela ia continuar na toxina do... Com certeza. Parabéns, Sarinha, e conte com a gente sempre, viu? Mostre esse seu livro enquanto eu mostro o outro, porque essa capa dela é maravilhosa. Meninos, mostrem esta capa. Nesta capa está enterrando o ex, veja só. Esse foi o primeiro que eu lancei no programa do Jô Soares, nosso eterno Jô. Sensacional, né? Parabéns. Olha, foi essa o primeiro. capa é demais. Enterrando o ex. E sempre com humor, viu, gente? A vida é tão mais leve, tão mais gostosa com humor. Também acho. É uma delícia quando você vem aqui. Eu adoro. Todo mundo erra. É o primeiro planner emocional integrativo, tá, meninas? Comprem vocês. Isso ajuda vocês a irem para essa fase aqui, que é a de cura. Que você e superação. uniu a sua história com o que você aprendeu com esses anos todos de terapia, com o seu talento de escritor. Então isso aqui, gente... E especialistas. Tem neuro, tem tudo. Tem tudo. Maravilhosa. E tem umas fotos lindas também, né? Muito especial o livro. Eu vou deixar o contato da Rê, gente. A Rê tá sempre aqui com a gente. Ela é esse astral todo mesmo e faz tão bem. Então tenho certeza que hoje essa mensagem chegou no coração de muita gente que estava precisando. @renata.escritora. @renata.escritora. Você encontra o trabalho dela nas redes sociais e encontra os livros. E quem quiser encontrar também uma palavra amiga, escreva para ela, né, minha querida? Estou à disposição, obrigada, meu viu? amor. Tudo Obrigada. para você sempre. Parabéns pelo seu talento, pela essa vontade. Obrigada. Né? Tem que ajudar todo mundo. Sextou. Maravilhoso. Sextou! Sextou! Game over! Game over! Game over e sextou! Cadê a música? Segunda ao vivo, 1 da tarde, ficou Mulheres. E a música,